chão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos fazer o nosso voto de confiança e dependência do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos responder a oração cantando o Salmo 42, as 3 primeiras estrofes. Irmãos, vamos ainda abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5, vamos ler as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos.
partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que ele desprezam, mas trata com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Vamos, meus irmãos, em resposta à lei do Senhor, que é perfeita, que aponta a perfeição de Cristo e expõe os nossos pecados. Vamos fazer confissão de pecados cantando o Salmo 51. Oh
Pai que está nos céus, chegamos, Senhor, perante Ti, nesta manhã do Teu santo dia, para Te adorar, para Te louvar, para Te prestar o culto que a Ti é devido. Nós confessamos, Senhor, que somos pecadores, somos transgressores da Tua lei, dos Teus santos mandamentos, pois todos os dias pecamos contra Ti em pensamentos, palavras e ações. E por isso, Senhor, nós queremos mais uma vez confessar os nossos pecados e suplicar, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor purifique nossa mente e corações, e que assim, Senhor, possamos chegar diante de Ti para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade. Recebe, ó Senhor, o nosso louvor. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. E dá a Deus, e pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nossos pecados sejam perdoados, e que assim, com as nossas mentes e corações purificados, possamos amar verdadeiramente a Ti e ao nosso próximo. Abençoe a Deus a leitura e pregação de Tua palavra. Fala aos nossos corações, às nossas vidas. Dá, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes da mesma. Abençoe-nos assim, abençoe Tua igreja ao redor do mundo. Lembramos especialmente da igreja perseguida, a igreja, Senhor, que está em região de guerra, de conflito. Que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor dê força e graça para estarmos Te servindo, Senhor, em qualquer circunstância. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, irmãs, a palavra de Deus nos diz, 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, a palavra do Senhor garante a todo aquele que verdadeiramente confessar os seus pecados ao Senhor e recebem o perdão completo de todos os seus pecados, tão somente por causa de Jesus Cristo. Vamos agora mais uma vez abrir a palavra do Senhor. Faremos a leitura nesta manhã, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, os versículos de 35 a 58. Hoje nós, em preparação para a ceia do Senhor, também vamos olhar para o domingo 28, que trata sobre a ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-nos que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos cantar também o hino 159, ó Cristo, o pão da vida. Eu
45. Como a Santa Ceia ensina e assegura que você participa do único sacrifício de Cristo consumado na cruz e em todos os seus benefícios. Cristo deu a mim e a todos os fiéis uma ordem e uma promessa. Ele ordenou comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Ele prometeu primeiro que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz e seu sangue foi derramado, tão certo como vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, Ele mesmo alimenta e reconforta minha alma para a vida eterna, com seu corpo crucificado e seu sangue derramado, tão certo como recebo da mão do ministro e provo com minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles são os sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. Pergunta 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber seu sangue derramado? Significa aceitar com coração fiel todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que habita tanto nele como em nós. Assim, somos carne de sua carne e osso dos seus ossos, mesmo dos seus ossos, mesmo Cristo estando no céu e nós na terra, e vivemos eternamente e somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo o são por uma só alma. Pergunta 77. Onde Cristo prometeu alimentar e reconfortar os fiéis com seu corpo e sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice. Nas palavras da instituição da Santa Ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo repete esta promessa dizendo: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, na próxima semana, se Deus quiser, nos assentaremos novamente à mesa do Senhor. Receberemos o pão e o vinho, sinais santos instituídos pelo próprio Cristo para fortalecer a
a fé do seu povo. Mas antes de nos aproximarmos da mesa, a palavra de Deus nos chama a preparar os nossos corações. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A preparação para a Santa Ceia não começa quando recebemos os elementos. Ela começa antes, quando nos colocamos diante de Deus em humildade, reconhecendo nossos pecados, renovando nossa confiança em Cristo e buscando viver em amor com os irmãos. Existe o perigo de transformarmos a Santa Ceia em uma rotina religiosa. Podemos participar da mesa com os lábios e as mãos, enquanto nossos corações permanecem distantes do Senhor. Podemos nos acostumar aos sinais e perder de vista a grande realidade que eles proclamam. O Filho de Deus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para salvar pecadores. É exatamente sobre isso que o Senhor Jesus fala no texto que lemos. Em João capítulo 6, encontramos Cristo fazendo referência a um dos acontecimentos mais marcantes da história de Israel: o maná do deserto. Depois da libertação do Egito, o povo peregrinou por uma terra seca, árida, incapaz de produzir alimento. Humanamente falando, não havia esperança para a sobrevivência. Mas Deus, em sua fidelidade, fez chover pão do céu. Todas as manhãs, o maná aparecia sobre o chão do deserto, e assim sustentando o povo durante 40 anos de caminhada. Era uma demonstração diária do cuidado de Deus para com os seus filhos. Contudo, aquele pão tinha suas limitações. O maná sustentava a vida física, mas não podia vencer a morte. Aqueles que o comeram continuaram sujeitos ao pecado, envelheceram e morreram. Por isso, Jesus declara que o maná era apenas uma sombra de algo maior. Ele mesmo, Cristo, é o verdadeiro pão que desceu dos céus. O maná alimentava o corpo, Cristo alimenta a alma. O maná sustentava a vida por alguns anos, Cristo concede a vida eterna. O maná apontava para a providência de Deus. Cristo é a própria provisão de Deus para pecadores famintos e necessitados. Quando nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, Deus continua fazendo algo semelhante ao que fez no deserto. Ele não nos alimenta com maná, mas nos aponta para Cristo, o verdadeiro pão da vida. O pão e o vinho da ceia nos lembram que ainda somos peregrinos caminhando por este mundo, dependentes da graça do Senhor para cada passo da jornada. E assim como Deus sustentou Israel até a terra prometida, Cristo sustenta a sua igreja até o dia em que chegaremos à Canaã celestial
e nos aceitaremos a grande mesa das bodas do Cordeiro. Por isso, o Catecismo de Heidelberg, no domingo 28, nos convida a olhar além do pão e do vinho. Os sinais são importantes, mas eles apontam para uma promessa ainda maior. Cristo crucificado por nós e Cristo vivo, alimentando nossas almas para a vida eterna. Esta manhã queremos refletir sobre o que o Senhor nos assegura na Santa Ceia. Ao fazermos isso, seremos chamados a examinar nosso relacionamento com Deus, nossa confiança em Cristo e nossa comunhão com os irmãos. E a pergunta que devemos fazer não é apenas: participarei da Santa Ceia, mas eu estou me aproximando da mesa do Senhor com fé sincera, arrependimento verdadeiro e fome espiritual de Cristo. A boa notícia do Evangelho é que a mesa do Senhor não foi preparada para pecadores perfeitos, mas para pecadores arrependidos. Não é uma mesa para aqueles que pensam ser dignos, mas para aqueles que sabem que sua única esperança está na graça de Cristo. Por isso, meus irmãos, aproximemos da palavra de Deus com corações abertos e ouçamos novamente a voz do Salvador. Então, em primeiro lugar, Cristo nos lembra do sacrifício perfeito realizado na cruz. Quando nos aproximamos da Santa Ceia, a primeira verdade que precisamos compreender é que ela dirige os nossos olhos para a cruz de Cristo. O Senhor Jesus instituiu este sacramento para que sua igreja jamais esquecesse aquilo que está no centro da fé cristã: sua morte sacrificial em favor dos pecadores. Ao tomar o pão em suas mãos e entregá-los aos discípulos, Jesus disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, ao oferecer o cálice, apontou para o seu sangue que seria derramado para a remissão dos pecados. Assim, o pão partido e o vinho derramado são sinais visíveis que proclamam a obra redentora realizada pelo Filho de Deus. O Catecismo ensina que esses sinais apontam para a promessa de que Cristo ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Toda vez que a igreja celebra a Santa Ceia, Deus está pregando novamente o Evangelho aos nossos olhos. O pão partido nos lembra que o corpo de Cristo foi entregue em nosso lugar. O vinho derramado nos lembra que o seu sangue foi derramado para lavar os nossos pecados. A ceia nos conduz novamente ao Calvário e nos faz contemplar o preço da nossa redenção. Irmãos e irmãs, vivemos, porém, com constante perigo de nos acostumarmos com o Evangelho. Ouvimos tantas vezes sobre a cruz que podemos perder o senso de admiração diante dela. Podemos falar sobre a morte de Cristo sem sermos profundamente impactados por aquilo que ela significa. Por isso o Senhor
em sua graça, não apenas nos dá a sua palavra, mas também nos dá sinais visíveis que fortalecem nossa fé e renovam a nossa memória espiritual. A cruz nos lembra antes de tudo da gravidade do nosso pecado. Muitas vezes tratamos o pecado como algo pequeno, como uma simples falha ou fraqueza humana. Mas quando olhamos para o Filho de Deus pendurado no madeiro, percebemos quão terrível é o pecado diante de Deus. Se fosse possível salvar pecadores de outra maneira, o Pai não teria entregue seu Filho amado à morte. O sofrimento de Cristo revela a seriedade da culpa humana e a santidade perfeita de Deus. Mas a cruz também nos revela a profundidade do amor divino. O mesmo Deus que odeia o pecado, amou pecadores a ponto de entregar seu próprio Filho para salvá-los. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. O castigo que merecíamos foi colocado sobre Cristo para que pudéssemos receber o perdão, a reconciliação e a vida eterna. Por isso, a preparação para a Santa Ceia deve começar aos pés da cruz. Antes de examinarmos nossas obras, devemos contemplar a obra de Cristo. Antes de olharmos para a nossa indignidade, devemos olhar para a suficiência do Salvador. O autoexame cristão nunca começa conosco. Ele começa com Cristo. Somente quando enxergamos a perfeição do seu sacrifício, compreendemos a profundidade do nosso pecado e a grandeza da graça que nos foi concedida. Nesta semana de preparação, somos chamados a examinar os nossos corações à luz da cruz. Devemos perguntar se existem pecados não confessados, atitudes pecaminosas que estamos tolerando, relacionamentos quebrados que precisam de reconciliações, ou áreas na vida que temos resistido à vontade de Deus. A cruz nos convida ao arrependimento sincero, não a um arrependimento superficial, mas a um retorno genuíno ao Senhor. Ao mesmo tempo, a cruz nos chama a abandonar toda a confiança em nós mesmos. Há sempre o perigo de pensarmos que estamos preparados para a ceia, porque tivemos uma boa semana espiritual, porque oramos mais, ou porque conseguimos vencer determinadas tentações. Mas ninguém se aproxima da mesa do Senhor por méritos próprios. Ninguém é digno em si mesmo. A única dignidade que possuímos é aquela que recebemos de Cristo. A única justiça que nos permite sentar à mesa é a justiça perfeita do Salvador. Essa verdade também traz grande consolo para os crentes aflitos. Há irmãos que chegam ao período de preparação carregando o peso de pecados passados, sentindo-se indignos e envergonhados. E o diabo procura convencê-los de que suas falhas são grandes demais para serem perdoadas. Mas a Santa Ceia aponta para um sacrifício perfeito e completo. O sangue de
é suficiente para purificar todo pecado confessado e abandonado. A mesa do Senhor não foi preparada para aqueles que se consideram justos, mas para aqueles que reconhecem sua miséria e colocam sua esperança unicamente na graça de Cristo. Por isso, ao nos prepararmos para a Santa Ceia, devemos olhar para o pão e para o vinho e ouvir novamente a mensagem do Evangelho. Cristo entregou o seu próprio corpo por nós. Cristo derramou o seu próprio sangue por nós. Cristo pagou completamente a nossa dívida. E porque sua obra é perfeita, podemos nos aproximar de Deus com humildade, confiança, gratidão sincera e renovada alegria da salvação. Em segundo lugar, Cristo nos alimenta espiritualmente para a vida eterna. Se a Santa Ceia nos faz olhar para trás, para o sacrifício consumado de Cristo na cruz, ela também nos convida a olhar para o presente. O Senhor Jesus não instituiu a ceia apenas para que sua igreja se lembrasse de um acontecimento ocorrido há 2000 anos atrás. Ele instituiu a Santa Ceia para fortalecer espiritualmente o seu povo enquanto peregrina neste mundo. O Catecismo ensina que Cristo nos assegura, por meio do pão e do vinho, que tão certo quando recebemos esses sinais visíveis, também participamos do benefício do seu corpo crucificado e do seu sangue derramado. Além disso, ele nos alimenta e sustenta para a vida eterna. Essa é uma verdade de grande consolo para a igreja. Muitas vezes pensamos na salvação apenas como algo passado. Cristo morreu na cruz. Ou pensamos nela apenas como algo futuro. Um dia estaremos com Cristo na glória. Mas a ceia nos lembra que a obra de Cristo também é uma realidade presente. O mesmo Salvador que morreu por nós continua vivo. O mesmo Senhor que derramou o seu sangue continua reinando à direita do Pai. O mesmo Cristo que nos resgatou continua sustentando sua igreja e fortalecendo a fé do seu povo. A vida cristã não depende apenas de um começo correto. Ela depende da graça contínua de Cristo. Assim como o corpo necessita de alimento diariamente, nossa alma também necessita ser fortalecida continuamente. Ninguém imagina que uma refeição feita anos atrás possa sustentar o corpo hoje. Da mesma forma, não podemos viver apenas das experiências espirituais do passado. Precisamos diariamente da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos, dos meios de graça que o Senhor instituiu para alimentar a nossa fé. E é exatamente por isso que Cristo usa a linguagem da alimentação. O pão sustenta o corpo e Cristo sustenta a alma. O pão preserva a vida física e Cristo preserva a vida espiritual. Quando participamos da ceia com fé verdadeira, o Espírito Santo fortalece nossa comunhão com Cristo e renova nossos corações, a certeza de que pertencemos a Ele.
Isso é especialmente importante quando nos aproximamos da preparação da Santa Ceia. Muitas vezes chegamos cansados das lutas da semana, abatidos por causa dos pecados que continuam nos assediando, desanimados pelas dificuldades da vida, ou preocupados com a fraqueza da nossa fé. Nessas horas, somos tentados a pensar que precisamos primeiro nos tornar fortes para então nos aproximarmos da mesa do Senhor. Mas a verdade é justamente o contrário. A mesa foi preparada para aqueles que reconhecem sua fraqueza. Cristo não convida os que estão satisfeitos consigo mesmo. Ele convida os famintos. Ele não chama aqueles que imaginam possuir forças próprias. Ele chama aqueles que sabem que dependem inteiramente de sua graça. Por isso, ao examinarmos nossos corações desta semana, devemos perguntar não apenas se há pecados dos quais precisamos nos arrepender, mas também se estamos buscando nossa força em Cristo. Temos procurado alimentar nossa alma na comunhão com Ele. Temos vivido da graça do Senhor ou da lembrança de exigências antigas, de experiências antigas. Temos buscado a Cristo ou apenas nos acostumados com as coisas da religião. A ceia nos lembra que o cristianismo não é apenas recordar fatos passados, nem esperar bênçãos futuras. O cristianismo é comunhão viva com o Salvador vivo. Cristo está presente pelo seu Espírito. Ele continua cuidando de sua igreja, fortalecendo os fracos, consolando os abatidos, levantando os caídos e sustentando aqueles que nele confiam. Há ainda um grande consolo para aqueles que enxergam a própria fraqueza. Nossa segurança não está na intensidade da nossa fé, mas na fidelidade do Salvador. Não é a força com que seguramos Cristo que nos preserva, mas a força com que Cristo nos segura. Ele se entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Não abandonará a obra de suas mãos. Ele continua alimentando, sustentando e preservando o seu povo até o dia em que a fé dará lugar à visão e nos assentaremos à grande mesa das bodas do Cordeiro. Aquilo que hoje é fé será real. Assim, quando nos aproximarmos da mesa do Senhor, devemos lembrar que Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele vive por nós, Ele intercede por nós, Ele sustenta a nossa fé, Ele fortalece nossa esperança. Por meio da Santa Ceia, Ele nos assegura mais uma vez que Sua graça continua sendo suficiente para cada passo da nossa peregrinação. Podemos ouvir como Paulo ouviu: a minha graça te basta. Mas Cristo não alimenta apenas indivíduos isolados. Toda vez que nos assentamos à mesa do Senhor, somos lembrados de que pertencemos a um único corpo. Por isso, em terceiro lugar, a Santa Ceia fortalece a comunhão do povo da aliança. Ao nos aproximarmos da conclusão dessa mensagem, precisamos lembrar que a Santa Ceia não fala apenas da nossa comunhão individual com Cristo,
entre todos aqueles que pertencem a Cristo. A mesa do Senhor nunca é uma mesa privada, mas é a mesa da família da aliança. É a mesa do povo redimido. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só povo, porque todos participamos do único pão. Ao participarmos da ceia, confessamos não apenas que pertencemos a Cristo, mas também que pertencemos uns aos outros. Somos membros de um mesmo povo, fomos comprados pelo mesmo sangue, compartilhamos a mesma fé, a mesma esperança e a mesma salvação. Isso nos leva a uma importante dimensão da preparação para a ceia do Senhor. Não basta examinarmos nossos relacionamentos com Deus, precisamos examinar também nosso relacionamento com os irmãos. Não podemos nos aproximar da mesa cultivando amargura, ressentimento, divisão ou falta de perdão. O Senhor Jesus ensinou que se alguém se lembrar que seu irmão tem algo contra ele, deve buscar a reconciliação. A mesa da comunhão exige corações reconciliados. É claro que nem sempre a restauração tem relacionamentos assim. Às vezes há feridas profundas, pecados graves e longos períodos de afastamento. Mas a pergunta que devemos fazer é: estou disposto a buscar a paz? Estou alimentando mágoas? Estou me recusando a perdoar alguém por quem Cristo derramou o seu sangue? Santa Ceia também nos lembra que não caminhamos sozinhos. Vivemos em uma época marcada pelo individualismo. Muitas pessoas querem um cristianismo sem igreja, sem compromisso e sem comunhão. Mas Cristo não salva indivíduos isolados. Ele reúne um povo para si. Quando nos assentamos à mesa, testemunhamos que fazemos parte da igreja do Senhor e que necessitamos uns dos outros para a nossa peregrinação. Além disso, a Santa Ceia aponta para algo maior. Toda a celebração da ceia é uma antecipação de um banquete futuro. Quando Cristo instituiu a ceia, Ele prometeu que chegaria o dia em que beberia novamente do fruto da videira com o seu povo do reino de seu Pai. A mesa que celebramos é apenas uma sombra da grande festa que está por vir. Vivemos ainda em um mundo marcado pelo pecado, pela dor, pelas lágrimas e pela morte. Muitos dos irmãos que participarão da mesa carregam desafios que talvez nem ninguém conheça. Alguns enfrentam enfermidades, outros enfrentam conflitos familiares, outros lutam contra tentações persistentes, atravessam momentos de profunda tristeza. Mas a ceia nos lembra que a nossa história não acaba aqui. Quando Cristo voltar, a fé dará lugar à realidade. Então não precisaremos mais dos sinais de pão e vinho, porque estaremos na presença do próprio Cordeiro.
Um dia em que toda a lágrima será enxugada, que todo pecado será removido e toda separação terá fim. Por isso, a Santa Ceia é ao mesmo tempo uma mesa de memória, uma mesa de comunhão e uma mesa de esperança. E nesta manhã, a palavra de Deus nos chama a examinar nossos corações. Devemos olhar para trás e lembrar do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Devemos olhar para o presente e reconhecer nossa necessidade de sermos alimentados diariamente por sua graça. Devemos olhar ao nosso redor e para o futuro, buscando viver em comunhão com os irmãos, enquanto aguardamos o glorioso retorno do nosso Salvador. Portanto, irmãos e irmãs, aproximemos-nos da mesa do Senhor com arrependimento sincero, com fé verdadeira, com amor pelos irmãos e com a esperança renovada. Não porque somos dignos, mas porque Cristo é digno. Não porque somos fortes, mas porque Cristo é suficiente. Não porque merecemos um lugar à mesa, mas porque fomos convidados pela graça daquele que entregou seu corpo e derramou seu sangue por nós. E que ao participarmos da Santa Ceia no próximo dia do Senhor, possamos fazê-los com corações cheios de gratidão, proclamando juntamente com toda a Igreja, ao que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora, em resposta a essa palavra, cantar o hino 180. Somente ponho a minha fé na graça de Deus. Sacrifício
nossa preparação para a Santa Ceia, vamos ler a primeira parte da forma da Santa Ceia. Podem encontrar no Inário. Eu vou ler de forma revisada. O Inário está na página 407. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, de 23 a 29, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazem isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O autoexame. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência de seus pecados e da maldição de Deus, para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira deles contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus, de que todos os seus pecados são perdoados, somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Agora o convite e a advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos que têm esta intenção. Declaramos a eles que Deus recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos àqueles que não têm esta intenção: comem, aqueles que não têm esta intenção, comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, da crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente aos pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se dessa comida e bebida que Jesus Cristo ordenou,
somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. Agora, a memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nos lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer, está consumado, João 19:30, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou o seu sangue. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos perante Ti em oração. Queremos, ó Senhor, Te agradecer por Tua palavra. Queremos Te agradecer pela redenção que temos em Cristo. Te agradecer pelo sacrifício do Seu Filho unigênito para nos salvar, para nos perdoar os pecados, mas também para caminhar conosco, pois a Tua promessa é de que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E também, Senhor, pela promessa futura, pela bendita esperança de que um dia estaremos com o Senhor, participaremos do banquete celestial, ali onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas estaremos para sempre com o Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, prepara, Senhor, os nossos corações para a Santa Ceia, para nos aproximarmos do Senhor espiritualmente e pela fé. Dá, Senhor, tudo aquilo que necessitamos para estarmos em comunhão com o Senhor. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado. Dá-nos, Senhor, um coração arrependido. E dá-nos que assim possamos detestar o pecado, possamos abandoná-lo e correr para a cruz de Cristo. Mas também, Senhor, tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, toda ira, toda inimizade, toda raiva. E dá, Senhor, que possamos assim viver em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Ó Senhor, concede, Pai, restauração de comunhão, concede união. Tira, ó Deus, do nosso meio todo muro de separação e dá que sejamos um só povo, um só corpo, um só alma. Ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda, ó Deus, a tua igreja. Também, Senhor, oramos por cada irmão, por cada irmã, em suas necessidades, em suas lutas. Tu sabes, Senhor, que cada irmão passa, que cada irmão necessita. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor conceda forças, conceda graça, conceda sabedoria. Também, Senhor, oramos pelos enfermos, para aqueles que lutam contra enfermidades no corpo, na mente, aqueles que lutam, Senhor, com pressão alta, com diabetes, com depressão. Ó Senhor, ajuda
fraquezas. Não permita que a fraqueza do corpo venha atingir a sua alma, o seu espírito, a sua confiança no Senhor. Mas que, ó Deus, em todo e qualquer momento, possam olhar para Ti e receber graça, receber conforto do Senhor. Lembramos especialmente do nosso irmão Vércio, de Mali, lembramos de Celina, e pedimos, Senhor, que estenda a Tua mão de graça para estes irmãos, que o Senhor fortaleça suas lutas. Lembramos também, Senhor, do nosso irmão ali em Maceió. Rogamos por ele, por sua família, e segundo a Tua vontade, o Teu bom propósito, Senhor, possa se cumprir na vida do nosso irmão. Santo Deus, nosso Pai, ser também com os nossos irmãos que estão em viagens, que os Seus guardem, os protejam, tragam segurança. Também oramos, Senhor, para aqueles que estão distantes em seus estudos, em trabalhos, o Senhor também nos preserve com Tua graça e na confiança do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, neste dia, possamos todos os dias, reverentemente, lembrarmos do Senhor e darmos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nós te pedimos tudo isso em nome e poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora também o privilégio, a oportunidade de darmos as nossas ofertas. Depois nós vamos cantar o canto, o hino 116, será o canto final.
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto